Bem-vindos ao canal Vida no Altar, Israel à luz da Bíblia. A história do povo escolhido por Deus convida você a embarcar em uma jornada fascinante pelos séculos, explorando as origens e a trajetória do povo que a Bíblia descreve como escolhida por Deus. Israel à luz da Bíblia, a história do povo escolhido por Deus. Conheça a história do povo escolhido por Deus. A história de Israel é fascinante e cheia de percalços, repleta de momentos marcantes e significativos que a tornam única. A Bíblia nos conta desde suas origens com Abraão, passando pelo êxodo do Egito, conquista da Terra Prometida, período dos reis, exílio e chegando até os dias atuais. Neste vídeo, vamos explorar a história de Israel à luz da Bíblia, conhecendo seus principais eventos e protagonistas, além de entender a importância desse povo para a salvação do mundo. A origem de Israel, a promessa a Abraão. Há cerca de 4.000 anos, Deus fez uma promessa a um homem chamado Abraão, dar a seus descendentes uma terra onde seriam um povo especial de Deus. Essa terra seria Canaã, onde Abraão viveu como estrangeiro pelo resto da vida. Abraão teve um neto chamado Jacó, que teve seu nome mudado por Deus para Israel, que significa, ele luta com Deus. Israel teve 12 filhos que deram origem às 12 tribos de Israel. Muito tempo depois, a terra de Canaã também teve seu nome mudado para Israel. O êxodo e a conquista da terra prometida. Depois de 400 anos no Egito, os israelitas foram libertados da escravidão pela mão de Moisés. Deus providenciou o êxodo, tirando os israelitas do Egito e os levando através do deserto para a terra prometida. No Monte Sinai, Deus deu sua lei aos israelitas, ensinando-os a viver diferente dos outros povos. 40 anos depois, liderados por Josué, eles conquistaram Canaã e se estabeleceram no território. Vários outros povos moravam no território de Israel e houve muito conflito, mas após alguns séculos, os israelitas se tornaram o povo dominante da região. Visual sugerido: montagem de imagens da travessia do deserto, do Monte Sinai e da conquista de Canaã. O período dos reis, a monarquia. Por um longo tempo, os israelenses foram muito divididos entre tribos e nem sempre tiveram um líder para os unir. Os israelitas queriam um rei para os unir e Deus escolheu Saul, mas ele fez muitas coisas erradas e seus descendentes não herdaram o trono. Por isso, Deus escolheu outro rei, Davi, a quem prometeu que sua descendência reinaria para sempre. Salomão, o filho de Davi, foi um rei muito sábio, que construiu um templo para Deus. Mas em sua velhice Salomão abandonou a Deus. Depois de seu reinado, o povo de Israel se dividiu em 2 reinos, Israel, ao norte, governado por vários reis diferentes, e Judá, uma das tribos, ao sul, governado pelos descendentes de Davi. Todos os reis de Israel foram ruins e rejeitaram a Deus. Por fim, o reino de Israel foi conquistado pelo Império Assírio e o povo foi exilado. O exílio. Apesar de ter alguns reis tementes a Deus, o povo de Judá não seguiu sua lei e cometeu muitos pecados. Uma série de reis ruins levou à conquista de Judá pelo Império Babilônico. O templo foi destruído e o povo foi exilado durante 70 anos. Depois desse tempo, os israelitas tiveram permissão para voltar para sua terra e construíram um novo templo. Mas nem todos voltaram para Israel. Daquela época em diante, muitos judeus têm morado fora de Israel. Foi nessa época que aconteceu a primeira grande tentativa de exterminar todos os judeus. Mas Deus salvou seu povo através de uma mulher chamada Ester. Desde então, muitas pessoas procuraram destruir o povo de Israel. Israel no Novo Testamento. No tempo do Novo Testamento, o território de Israel estava sob o domínio romano, dividido em províncias. As liberdades e os direitos dos judeus eram limitados e os romanos frequentemente interferiam nas tradições religiosas judaicas. Tudo isso deixou o povo muito descontente com a opressão romana. Desde o exílio, o povo de Israel não tinha um rei da linhagem de Davi.
Mas Jesus era descendente de Davi e ele fundou um reino muito maior, o reino de Deus. Nos seus primeiros dias, a igreja primitiva foi tolerada, mas depois alguns judeus passaram a perseguir os cristãos. Mais tarde, os romanos também perseguiram a igreja. Séculos de dispersão. Jesus tinha avisado que Jerusalém seria arrasada e o segundo templo destruído. Isso aconteceu em 70 d.C., quando os romanos conquistaram a cidade, depois de uma grande revolta judaica. As relações entre judeus e romanos pioraram cada vez mais, até que os judeus foram completamente expulsos de Jerusalém e impedidos de morar na região de Israel. Durante séculos, os judeus não tiveram uma terra própria. Eles se espalharam pelo mundo inteiro, enquanto a terra de Israel, com o nome mudado para Palestina, foi dominada por vários povos diferentes. Ao longo desse tempo, grupos de judeus se instalaram na região, mas muitas vezes foram perseguidos. A região de Israel caiu nas mãos dos otomanos e esteve sujeita ao domínio islâmico por muito tempo. Esse domínio só iria chegar ao fim depois da Segunda Guerra Mundial. O Estado moderno de Israel voltou a ser nação.